Senhor, porque é bom e amável. Cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel. Sara os de coração quebrantado e dispensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios na terra. Cantar o Senhor com ações de graça, entoar louvores ao som da harpa ao nosso Deus, que cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva, dá alimento aos animais, aos filhos dos corvos quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se comprava os músculos do guerreiro. O Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Amém. Quantos precisam da misericórdia de Deus aqui nessa noite? Amém. Vamos orar. Eu creio que onde a presença de Deus está, as coisas acontecem. Amém. Muita coisa vai acontecer aqui nessa noite. Eu creio que Deus tem cura, tem libertação, tem salvação. Eu sei que Deus traga uma profecia para a sua vida, uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, né? Vamos começar orando. Vamos começar a orar em nome de Jesus, amém? Senhor, nós te louvamos e bendizemos, Senhor Jesus. Amém, Senhor. Adoramos o teu santo nome, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Venha a tua presença nessa noite, nesse lugar. O Senhor tem misericórdia daqueles que são meus, Pai.
E um milagre aconteceu naquele dia. E naquele mesmo texto, Jesus diz para os discípulos: se você crer no seu coração e você confessar com a sua boca, as coisas vão acontecer conforme o que você falar, mas crer no coração. O que você crer agora no seu coração e você falar com a sua boca, vai acontecer. Amém. É um poder muito forte quando nós somos coerentes entre o que falamos e o que sentimos. Amém? Eles trazem isso para você agora. Certo dia, passando Jesus.
mas por aquela convicção que o Espírito Santo gera dentro de você. Amém, Senhor?
Quantos precisam de um milagre nessa noite? Levante as suas mãos onde você está. Seja tocado agora pelo milagre de Deus. Seja no seu corpo, na sua alma. Receba agora o milagre do Senhor. A libertação que você precisa. A porta que necessita ser aberta. A cura que você está esperando do Senhor. Receba agora no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, na sua família, na minha família. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aceitar em nome de Jesus. Amém, irmãos? Graça e paz. Que bom poder ver os irmãos novamente, estamos juntos, né? Alguns já vimos ontem, hoje de manhã novamente. Hoje tivemos uma reunião gostosa aqui, só os homens, clube do Bolinha, né? É joia. Falamos de coisas que as mulheres não podem ouvir, porque senão nos envergonha de falar perto delas, né? Não é porque é segredo, não, é porque senão nos envergonha de falar perto, não é, pastor? Mas glória a Deus. Que bom ver algumas pessoas, está ali Dona Maria Alice, né? Que bom ver. Dona Maria Alice, eu já deve ter contado as histórias aqui, né? Ela foi a primeira informante nossa nessa cidade, quando nós viemos a Portugal a primeira vez. Tivemos ali a jesuicidência de encontrá-la, né? E estávamos procurando o que mesmo? O senhor tinha parado numa farmácia, que é ao lado da casa exatamente, dela, você buscou, exato, buscou conversar com ela ali, né? Mas isso é coisas que o Senhor mesmo providencia, né? E foi interessante quando eu e o Roger saímos, a gente veio espiar Portugal, não sabia nem para onde o Roger ia, sabia que ele ia para Portugal, né? Mas quando nós saímos dali daquela conversa, foi o Senhor que colocou a Dona Maria Alice como um sinal para nós irmos para esse lugar, né? Ela foi a informante, o Senhor faz isso mesmo, né? Para conhecermos esse lugar e hoje, louvo a Deus, né? Pelo fato do Roger com a casa dele estar aqui nessa cidade. Isso é muito bom. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, no capítulo 4. Eu leio alguns versículos com você. Nós vamos ter um momento muito importante agora. Tanto quanto o momento de adorarmos o Senhor com os nossos cânticos, quanto ministrarmos e ouvirmos a palavra de Deus, é a oportunidade que nós temos de ofertar ao Senhor. Eu sempre enxergo esse momento como uma oportunidade que o Senhor nos dá. E eu quero trazer uma palavra para o seu coração. Quero trazer uma palavra, Gênesis capítulo 4, conta a história de Caim e Abel, né? Essa história ela fala muito ao meu coração, porque na verdade aqui o Senhor ele não quer falar de duas ofertas, uma oferta pequena, uma oferta grande, não. Pelo contrário, o Senhor quer mostrar a dois corações, né? Acompanhe comigo aí, diz assim no verso 1: coabitou o homem com Eva. Gênesis 4, a partir do verso 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Essa concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Verso 2. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Verso 3. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Verso 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Eu creio que a maioria dos irmãos sabe o que acontece depois disso.
A indignação no coração de Caim faz com que Caim mate Abel. Mas o que eu quero mostrar para você é o que esse texto que nós lemos fala. A Bíblia diz que Deus se agradou de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Querido, o primeiro que toca o Senhor não é o que nós damos, é o coração com que damos. Né? Porque talvez você pode dar uma fortuna, mas com motivação errada. Isso não agrada a Deus. Jesus um dia, a Bíblia diz que ele fica diante do gasofilaço e começa a observar todos que vinham ali e depositavam suas ofertas. E a Bíblia diz que de repente vem uma viúva e lança ali suas moedinhas. Jesus olha e fala: essa mulher, ela foi digna da melhor oferta, porque ela deu tudo quanto possuía. Talvez a oferta daquela mulher, em termos de valores, não comparava a de ninguém ali. Mas a questão não foi o valor da oferta dela, foi o valor do coração com que ela deu a oferta. Querido, o que muda tudo é a motivação do seu coração. O que muda tudo é a razão pela qual você faz as coisas. O apóstolo Paulo, ele fala assim: olha, não dê por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. O prazer de Deus é ver você feliz com o que dá. Quando você dizima porque sabe de onde vem. Eu sempre digo isso: quem é fiel no dízimo é porque sabe que é o provedor da vida dele. Eu tenho prazer de ofertar tudo que eu ganho, de tudo que eu recebo. A primeira coisa que eu faço é um princípio meu e da Luciana, desde que eu conheci o Senhor, nós nos conhecemos e nos casamos. De tudo que nós ganhamos, a primeira coisa que nós fazemos é tirar 10%. E isso é separado para casa do Senhor. Tem pessoas que falam assim: Deus não precisa de dinheiro. De fato, não. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus precisa do seu coração. Agora, o seu coração mantém aquilo que Deus precisa fazer sobre a terra. Sabe por que foi possível o pastor Roger vir para Portugal? Porque a igreja brasileira dizima e oferta. E com os dízimos e ofertas a gente pode sustentar para vir para cá. Do contrário, ele não estaria aqui. Então, não é que a igreja ou o pastor em si precisa do recurso, mas a obra precisa do recurso para se manter. A igreja somos nós. Então, queridos, se nós não tivermos um coração para compreender isso aqui, a avareza toma conta da nossa vida. E é incrível como o dinheiro é capaz de dominar mente e corações. Tanto que é a única coisa que Jesus menciona na Bíblia como outro Senhor. Ele fala: você não pode servir a dois senhores, ou a de servir um e levantará o outro, porque você não pode servir a Deus e as riquezas. É impossível você tentar amar a Deus e o dinheiro. Sabe por quê? Porque o dinheiro, ele adquire coisas que têm preço, e em Deus você adquire coisas que têm valor, porque as coisas de Deus não têm preço, o dinheiro não paga. Então, por isso que é impossível. É impossível você conseguir amar a Deus, servir a Deus e servir o dinheiro. O dinheiro, ele tem que servir a nós. O dia que o dinheiro começar a dominar a sua vida em alguma área, pode ter certeza que você está perdendo de alguma maneira a sua fé. O dinheiro, Deus coloca na nossa mão para que nós possamos dominá-lo. Todo recurso que Deus coloca na sua mão, você tem que dominar ele. Quando o seu coração começa a entrar no dinheiro e você começa a ficar ansioso por aquilo que o dinheiro faz ou não está fazendo na sua vida, você vai entrar num lugar onde você vai perder a fé. Porque você não vai passar a depender mais de Deus. Você vai passar a depender do que o dinheiro é capaz de fazer na sua vida. Querido, eu falo isso para você com experiência de quem já foi empresário que teve dinheiro e trocava carro de 6 em 6 meses, de alguém que um dia quebrou como empresário e perdeu quase tudo que tinha, praticamente tudo, e teve que fazer de muitas outras coisas, sabe, para poder viver, que sou eu. De um dia de olhar talvez para a nossa despensa e não ter nada, mas continuar dizendo: o Senhor é bom, o dinheiro não vai me dominar. Então eu posso dizer como Paulo falou: eu sei o que é ter abundância, eu sei o que é passar escassez. Mas em todas as vezes, o dinheiro não me dominou em nenhuma delas. Sabe por quê? Porque de tudo que você deve guardar, guarda o seu coração. Porque dele procede as fontes da vida.
Se o seu coração está guardado no Senhor, querido, não é o dinheiro que vai tirar a sua paz. Sabe qual foi o problema de Caim? É porque quando ele trouxe a oferta, a Bíblia diz que Deus não se agradou dele. Porque a oferta dele não foi para agradar o coração de Deus, mas sim para competir com Abel no que ele tinha dado. Esse foi o problema da oferta de Caim. Porque quando ele viu Abel dando a oferta, ele pensou assim: agora eu vou dar uma para que o Senhor se agrade de mim. Querido, você não dá para que os outros vejam, você não dá para que os outros admirem. Você faz por gratidão a Deus, para que Deus conheça o seu coração. Amém. Amém. Antes de trazer os nossos dias, nossas ofertas, eu quero fazer uma oração pela sua vida, pelo seu trabalho. Sabe, eu acho esse momento assim muito importante para orar sobre isso, né? Por aquilo que nós fazemos, aonde a nossa mão toca, onde os nossos pés adentram. Porque isso é o que Deus precisa abençoar a nossa vida. Porque quando Deus nos abençoa nessa medida, as outras coisas, queridos, serão acrescentadas. Amém? Coloque sua mão na posição de receber. Eu quero orar por você, quero orar pela sua vida, pelos seus recursos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu creio no que a Tua Palavra tem, eu creio no que a Tua Palavra diz. E eu quero nessa hora, Senhor, orar pela vida de cada um aqui nesse ambiente. Senhor, abençoando essas mãos, dizendo, meu Deus, onde essas mãos tocarem, que ali sejam abençoadas pelo Senhor. Senhor, que em tudo quanto essas mãos fizerem, que ali haja a Tua bênção. Senhor, aonde esses corpos adentrarem, que ali o Senhor se manifeste. Pai, a Tua Palavra diz que o Senhor tem prazer em abençoar Teus filhos. Tua Palavra diz que o Senhor tem prazer, ó Deus, de entregar a prata e o ouro na mão daqueles que esperam no Senhor. Meu Deus, então abençoa a Tua igreja. Coloca os recursos necessários na mão de cada um dos meus irmãos, para que haja, Deus, em todo o tempo, no coração deles, a razão e a certeza de que tudo vem do Senhor. Tudo é dádiva das Tuas mãos. O Senhor é o provedor de todas as coisas. Senhor, Tu és a nossa fonte. Nós dizemos isso, confessamos em alto e bom som diante do céu. Tudo vem de Ti e tudo é para o louvor da Tua glória. Senhor, eu abençoo o trabalho dos meus irmãos. Abençoo, Senhor, o comércio de cada uma empresa. Tudo aquilo quanto eles fizerem, Senhor, que seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Então você que vai ofertar e dizimar, quando você abrir sua oração, sai do seu lugar, seja livre para colocar ali. O ânimo, Senhor, que vem sobre nós, sabemos que tudo isso provém do Senhor. A saúde perfeita que nos é lançada, Senhor, sabemos que é dádiva do céu. Por isso, ó Deus, nós te damos graças nessa hora. Se podemos ofertar e dizimar, é porque sabemos, temos um Deus provedor, temos um Deus abençoador. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.
Glória a Deus. Sim. As crianças, vem aqui, vamos orar com vocês. Vem cá. Chega aqui à frente. Vem cá. Então, estenda sua mão. Umas nossas crianças, já que eles estão intimidados. Vem cá, menina. Vamos orar pela vida de vocês. Fica aqui, vem cá. Estenda a mão para cá, vamos orar pela vida deles, para que eles cresçam no conhecimento do Senhor. Quero que vocês estendam a sua mão para cá, abençoando, dizendo, Senhor, que nossas crianças cresçam no conhecimento, no entendimento do Senhor e da tua santidade. Pai, nós abençoamos nossas crianças, abençoamos dizendo, ó Deus, eles são do Senhor, nascidos para a glória do Senhor. Nossos filhos, Senhor, a nossa descendência, são abençoados por causa da tua promessa. Nós dizemos agora como igreja, eles crescerão, ó Deus, debaixo da tua bênção, do teu conhecimento, da revelação do teu evangelho. Os pés deles, Senhor, jamais desviarão do teu caminho, porque entenderão que o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Por isso, ó Deus, nós abençoamos eles, dizendo, são cercados pela tua presença, são cercados pelo teu cuidado. Senhor, que nesse tempo ali o Senhor ministre ao coração deles. Fala, ó Deus, ao coração deles, segundo a compreensão de cada um, em nome de Jesus. Amém? Vai lá, Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é muito bom, né, irmãos? Essa semana eu tive o privilégio, né, de estar mais uma vez aqui em Portugal e visando as nações. Estivemos agora na Espanha no final da semana passada, no começo da semana, e aqui pudemos comemorar mais um ano de vida da minha esposa, né? Anteontem ela completou mais um aninho. Não vou falar a idade não, né? Para vocês escandalizarem. Vai pensar que ela é muito mais velha que eu, mas não é, a diferença é muito grande, não é pouca coisa. E eu sou feliz por isso, né? Sou feliz por isso. Porque o Luciano é um presente de Deus na minha vida. É um presente que o Senhor me proporcionou. Eu sei que estava separado na eternidade para mim. O Senhor nos deu 3 filhos maravilhosos. E eu e a minha casa, nós somos nascidos para as nações. Nós nascemos para servir o Senhor. Nascemos assim para que o Senhor colha frutos da nossa vida, do nosso casamento, para que o Senhor colha frutos do nosso lar. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu preciso das orações de vocês, né? E sempre que se lembrar, olhe por nós, né? Olhe pela nossa vida, olhe pela nossa casa. Temos muitas batalhas. E como temos batalhas, né? Muitas. Mas em todas elas, o Senhor tem nos feito mais do que vencedores. Em todas elas, o Senhor alegra o nosso coração. Porque não são as dificuldades que vão tentar nos provar se o Senhor é bom ou não. O Senhor é bom por natureza, pela palavra dele, o Senhor é bom pela misericórdia dele, e em todo tempo nós enxergamos isso, né? Mas sempre que lembrar, olhe por nós. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos. Eu sou assim, apaixonado pelo livro de Romanos, na totalidade dele, né? Mas o capítulo 8 em si, irmãos, eu sou assim um admirador do capítulo 8 de Romanos, porque eu creio que o capítulo 8 de Romanos, ele descreve assim a natureza da bondade de Deus em Cristo Jesus, mostrando o resgate da humanidade, o propósito que Deus tem de nos fazendo nele filhos e herdeiros e co-herdeiros com Cristo, né? E mais do que isso, dando a nós o conceito do destino eterno, né? Então, por isso que eu sou um apaixonado no livro de Romanos, principalmente o capítulo 8. Ontem ali, em Nelas, nós pudemos compartilhar um pouco da palavra, falei um pouquinho sobre Romanos 12, né? Os 3 princípios da vontade de Deus. E hoje eu quero falar um pouco sobre Romanos 8, mas inicialmente eu quero pegar 2 versículos com você. Romanos capítulo 8, verso 29 e 30. Baseado nesses 2 versículos, a gente vai escorrer um pouquinho
aquilo que o Senhor tem para falar. Romanos 8, verso 29 e 30. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E que aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Quando Paulo ele cita esses dois versículos, ele mostra 5 etapas da vida do ser humano, que é o conhecimento de Deus acerca da nossa vida, a predestinação desse Deus acerca da nossa vida, o chamado de Deus para a nossa vida, a justificação de Deus para conosco e a glorificação dele em razão de tudo o que acontece. Quando nós entendemos, querido, de onde nós viemos, é muito fácil nós saber para onde nós vamos. A maioria das pessoas se perdem por elas não saber de onde vem. Quem sabe de onde vem, sabe para onde vai. Eu sempre digo isso. Alguém que tem uma casa, ele sabe a casa que ele quer ter, né? Você pode ver que a maioria das pessoas que tem crise em si próprio são pessoas que não têm um princípio de paternidade sobre elas. Uma pessoa que entende, que conhece ou conheceu, teve o privilégio de receber o princípio de paternidade, ela sabe para onde está caminhando. E a maioria daqueles que não tiveram, eu falo isso, hoje estava contando um pouco do meu testemunho para os homens pela manhã, estava dizendo isso para eles. Eu mesmo perdi meu pai muito jovem, perdi meu pai com 13 anos de idade, uma fase crucial da adolescência, onde eu estava recebendo muita coisa do meu pai, é uma fase onde o jovem precisa muito de um padrão para a fase adulta, e eu perdi tudo isso. Quando eu perdi, eu entrei num mundo, num submundo, né? Porque foi droga, bebida e tudo mais, mas o Senhor teve misericórdia de mim, né? Porque eu não tinha a minha referência e eu perdi essa característica. Então, o que Paulo quer trazer para nós é justamente essa consciência de onde nós estamos indo, né? Esse conhecimento de Deus acerca da nossa vida. A palavra de Deus, ela diz que nós temos uma história escrita no Senhor. Aí às vezes você pode pensar assim, poxa pastor, então é isso que é predestinação? Não. Essa predestinação que muitas vezes as pessoas confundem e acham que nós nascemos debaixo de princípios onde nos fazem como robôs, não é isso. A predestinação de Deus é a eternidade apontada para nós em todo o tempo. Agora o caminho nós escolhemos, o caminho nós decidimos, né? Mas eu quero assim primeiro trazer para vocês sobre essa consciência do conhecimento de Deus. Vem comigo aqui no livro de Romanos, no capítulo 11, deixa eu trazer aqui um princípio para o seu coração, só para que você entenda do que nós falamos sobre o que Paulo fala que nós somos conhecidos nele. Romanos capítulo 11, Paulo, ele está fazendo um paralelo sobre Israel e a igreja, né? Ele fala assim, olha, Romanos 11, verso 1, pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Presta atenção nesse texto. Esse texto, o que Paulo está ensinando em Romanos, olha, existe um princípio do conhecimento de Deus, que ele é revelado quando Deus está ali manifestando Elias, porque Elias tinha entrado num momento da vida dele que ele estava numa crise tremenda. Elias passa uma vida inteira profetizando sobre Israel e contra as nações vizinhas. Só que num dado momento, a Bíblia diz que se levanta Jezabel contra Elias. E Elias se sente intimidado, e para fugir de Acabe e Jezabel, a Bíblia diz que ele parte rumo ao Monte Horebe. Só que nessa caminhada,
Deus estava tentando trazer Elias de volta para o propósito, dizendo: Elias, tem algo para acontecer. Quando Elias entra na caverna, Deus pergunta para ele: Elias, o que você faz aqui? E Elias começa a murmurar, dizer isso aqui que ele fala: Senhor, mataram os seus profetas, derribaram os seus altares e eu fiquei só. Estão acabando com tudo, tipo assim, o senhor não está vendo nada. Quando Deus faz a segunda vez a pergunta para ele, e ele responde, Deus fala para ele: não, Elias, eu reservei 7.000 que não se dobraram a Baal. Naquela expressão, Deus estava dizendo assim: eu pus um propósito no coração de 7.000 e eles entenderam o meu propósito. Porque a expressão não se dobraram a Baal, Deus estava dizendo, por espontaneidade do coração deles, eles não fizeram o que você está fazendo. Querido, esse é o conhecimento revelado por Deus na palavra dele. É aquilo que Deus, diante daquilo que Ele nos conhece, Ele nos doa e nos dá uma capacitação. É tão interessante como as pessoas, elas parecem que elas querem servir a Deus ou querem conhecer Deus segundo conceitos do coração dela. Se ela está passando por momentos bons, Deus é bom. Se ela está passando por lutas, parece que Deus se esqueceu dela. Querido, nunca tente definir Deus pelo que você está passando, mas defina Deus pelo que Ele é na palavra. Porque se você procurar definir Deus pelo que você passa, Deus talvez seja aquilo que você acha e não o que Ele de fato é. Elias, quando estava fugindo dessa circunstância toda que estava acontecendo, ele começa a analisar Deus segundo o coração dele. Porque sendo ameaçado por Jezabel, ele pensou: poxa, durante todo esse tempo servindo a Deus, zeloso pelas coisas de Deus, agora tudo que está acontecendo em Israel, Deus ainda vem me perguntar o que eu faço aqui? Sim, porque Deus queria reconduzi-lo ao propósito. O conhecimento de Deus acerca da nossa vida é esse. Deus nos conheceu lá no útero, na criação. Imagina só, milhões e milhões de espermatozoides ali numa batalha, e de repente Deus escolhe você para dizer: é você que vem ao mundo no meio de tantos milhões, é você então que foi sorteado. Querido, por quê? Porque Deus te escolheu para esse fim. Tem pessoas que elas arrancam a própria vida, suicidam. Sabe por quê? Porque desprezam o conhecimento de Deus, aquilo que é o princípio de toda a criação. Depois de anos e anos, e séculos, e milênios, o homem agora chega à conclusão, depois de muitos estudos, até um estudo desenvolvido pela Universidade de Harvard, eu não me lembro quando foi feito o estudo, acho que 2016, 2017, de que o feto, a partir do segundo mês, ele tem total sentimento e compreensão de tudo que a mãe e o pai estão fazendo. E aí você pega crianças que já nascem com um temperamento, uma capacidade toda distorcida. Por quê? Porque no útero da mãe experimenta briga de pai, briga de mãe, mas ali ele já está experimentando o conhecimento de Deus. Está sendo conhecido pelo Senhor, traçado um plano para a vida dele. Não é por isso que nós batemos muito na questão do aborto, nós pregamos muito contra isso, porque não é uma coisinha qualquer que está tirando. Ah, mas não foi formado. Não, já foi formado. Se começou lá na ovulação, já foi formado. Se adentrou no óvulo, está formado. Então não tem mais como voltar atrás, né? Aí hoje é uma deturpação tão grande que é proibido matar um animal, mas é lícito fazer um aborto, né? É proibido você fazer qualquer maltrato com o animal, mas é lícito abandonar um filho. Ou seja, são valores que vão se invertendo. Para quê? Para mudar essa consciência divina. Mas o livro de Tiago traz uma expressão mais interessante ainda. Olha aqui o que ele fala. Tiago capítulo 1, no verso 16. Na sua Bíblia aqui, eu quero que você grife isso na sua Bíblia, que você marque isso. Tiago capítulo 1, verso 16. Tiago diz assim: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer,
Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícia da sua criatura. Querido, saiba de uma coisa: o dia que você foi ovulado, o dia que o espermatozoide alcançou o óvulo da sua mãe, ali começou uma história acerca do que Deus propôs para a eternidade. O problema é que o ser humano despreza os pequenos começos. O ser humano despreza os pequenos princípios. Tem pessoas que elas querem vivenciar o hoje sem olhar para trás tudo que Deus já fez. Elas passam talvez por um problema e se apegam àquele problema de tal forma que elas não conseguem olhar para trás e fazer com que aconteceu lá atrás seja um combustível para ela passar por cima do problema que está acontecendo hoje. Se você olhar para a sua vida lá atrás, você tem 1001 razões para se alegrar no que Deus foi, no que Deus é e no que Ele tem preparado para você. Você tem 1001 razões para isso. Esse é o conhecimento de Deus acerca da nossa vida. Tiago, quando fala sobre isso aqui, ele fala: olha, se há variação em nós, mas nele não, ele é o Pai das luzes. Nele não pode haver variação. Deus não se arrependeu de ter feito você, Deus não mudou de ideia, Deus não volta atrás e Ele faz tudo por causa da sua vida. É isso que a Bíblia diz. O problema é a variação de mudança que é em nós. Talvez por problemas financeiros nós mudamos o nosso conceito com relação a Deus. Talvez por problemas nos relacionamentos, na família, nós mudamos o nosso conceito com relação a Deus. Sabe por quê? Porque nós desprezamos os pequenos começos de Deus na nossa vida. Mas deixa eu correr com você. A Bíblia diz então que esses que foram conhecidos, eles foram então predestinados. E eu quero falar com você sobre a questão da predestinação, acerca do que Deus tem. Sabe por quê? Porque muita gente distorce o princípio da predestinação de Deus. Tem pessoas que acham que a predestinação de Deus é: se uns são salvos é porque tinha que ser salvo. Se eles permanecem na igreja é porque tinha que permanecer na igreja. Não, isso é opcional, você decide. A predestinação de Deus é que Deus, na criação, quando Ele te conheceu, Ele estabeleceu algo para você. Agora, você querer viver dentro desse algo, aí é problema seu. Como eu estava dizendo ontem, Deus não criou robôs. Por isso Deus pôs dentro do Éden a árvore do conhecimento do bem e do mal, para que o homem tivesse a liberdade de escolher entre comer ou não comer. A partir do momento que ele comeu, ele desprezou tudo que Deus tinha. Ele disse: eu não quero o que Deus tem. Por isso ele foi lançado fora do Éden. Então, essa liberdade que nos é dada, ela interfere na nossa predestinação. Eu pego aqui o pastor Roger, coloco ele dentro de um carro e digo o seguinte: olha, vai para Lisboa. Eu estou predestinando ele, porque eu estou dando um destino a ele de forma antecipada. Aí ele vai descendo, chega em Coimbra, ele fala: não, aqui está muito bom, para em Coimbra e fica. Do que resolveu a minha predestinação acerca da vida dele? Nada. Eu dei um destino, mas no meio do caminho, ele teve a opção de decidir se ele queria viver ou não o que eu tinha proposto a ele. Chegar em Lisboa era o meu objetivo acerca da vida dele, mas parar no meio do caminho e ficar em Coimbra foi decisão dele. Querido, assim é a nossa vida com Deus. Deus nos predestinou para a eternidade. Até o próprio Satanás, que foi criado por Deus, Ezequiel 28 fala da queda de Lúcifer. Até o próprio Lúcifer, que foi criado por Deus, foi criado para a eternidade. Mas no dia que ele decide se rebelar contra Deus, ele é tirado fora do propósito eterno. Ele sai de todo o propósito. Agora, peraí, como o autor de Hebreus disse, até os próprios anjos, Deus não poupou condenação. Querido, imagina conosco. Imagina acerca da nossa vida. Então, quando eu olho para a predestinação nessa ótica, eu entendo uma coisa: há algo que precisa ser feito do meu lado. O dia que eu voltei para o Senhor, com 24 anos de idade, 11 anos vivendo fora dos caminhos do Senhor, o que me fez voltar foi que eu tinha chegado no fundo do poço. Eu não voltei para Jesus por causa de dinheiro, eu não voltei para Jesus porque eu queria ser abençoado em alguma coisa, eu voltei para Jesus por uma causa só. Eu disse: ou é Ele agora, ou eu não tenho mais razão nenhuma para viver. Eu tinha chegado no fundo do poço. Mas uma coisa ardia dentro de mim. Eu podia estar bêbado, podia estar drogado. Quando eu colocava a minha cabeça no travesseiro, uma coisa ecoava: eu estou errado, eu preciso mudar de vida.
Sabe o que era aquilo? Era uma predestinação no meu coração que queimava, dizendo: tenho uma eternidade para você. Tenho uma eternidade para você junto comigo. Querido, então nós não podemos deixar as outras coisas interferir na nossa vida de maneira que nos roube a razão maior daquilo para o qual nós fomos predestinados. O apóstolo Paulo, ele fala algo curioso aqui, no livro de Efésios, no capítulo 1, no verso 5, ele fala que ele nos predestinou para ele para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da vontade dele. Nós fomos, querido, adotados por meio de Cristo Jesus. Sabe para quê? Para que nos tornássemos filhos de Deus. A maior mentira que Satanás liberou sobre a face da terra é aquela que a pessoa está fazendo o que ela quer e diz assim: não, mas todos nós somos filhos de Deus. Não tem lugar nenhum na Bíblia que diz isso, que todo mundo é filho de Deus. Não tem lugar nenhum. A Bíblia diz que todos são criatura de Deus. Agora, a condição de filhos de Deus só é possível quando nós nos tornamos co-herdeiros com Cristo Jesus. Quando nós confessamos Jesus como Senhor da nossa vida e carregamos Jesus conosco. Isso nos condiciona. Está aqui, Efésios capítulo 1, verso 5. Nós fomos condicionados a filhos de Deus por adoção por meio de Cristo Jesus. É nisso que está condicionada a nossa predestinação. Em Cristo nós somos predestinados à eternidade no Senhor, por causa da salvação de Cristo. Por isso que quando ele chega no verso 11, ele fala: nele, digo, no qual fomos feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ou seja, Deus nos dá um destino conforme a vontade dele. A vontade dele é o quê? Que sejamos eternos nele. Que eu e você não possamos ir para o inferno. Agora, querido, cabe a nós. A decisão é sua. Ele nunca vai te forçar a nada. Deus não vai te forçar a tomar uma decisão por algo que é caminhar ou não com Ele. Da mesma forma, eu não posso chegar em você e dizer: olha, você é obrigado a caminhar com o Roger. Quem sou eu para te obrigar a caminhar com o Roger? A decisão é sua em caminhar ou não com Ele. Com Deus é a mesma coisa. Você tem a liberdade de dizer: eu quero ou não caminhar com Deus. Isso é a escolha que você tem na predestinação que Ele te deu. Né? Eu gosto muito assim de usar esse quesito de predestinação. Quando Deus olha para a nação de Israel e vai tirá-los do Egito, Deus fala: olha, eu quero levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Pronto. É a promessa de Deus para aquele povo. E aquilo, no coração de Deus, aquilo bastava. Eu tenho um lugar abençoado para vocês. Quando eles começam a passar pelos primeiros problemas, sabe o que aquele povo faz? Ah, que saudade de comer cebola no Egito. Querido, isso é extraordinário! Deus tem uma promessa de uma terra abençoada para comer, olha, aonde mana leite e mel, mas ele tem saudade da cebola no Egito. Sabe o que é isso? É a consciência que o homem carrega em si. Ele não entende o propósito eterno de Deus. Ele opta por aquilo que os olhos dele contemplam. O que é que os olhos dele haviam contemplado? A cebola do Egito. Viver por fé é você desejar aquilo que você não conhece. Por isso que nós cantamos aqui, Hebreus 11, verso 1, diz que a fé é a certeza de coisas que se espera, a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, viver em fé é você experimentar aquilo que você não experimentou ainda. É você vivenciar aquilo que você não teve a oportunidade de viver. Isso é fé. Então é para essas coisas que o Senhor nos predestinou. Mas, vamos continuar. O apóstolo Paulo diz então que aos que conheceu predestinou, e aos que predestinou, esses também chamou. Presta atenção nisso aqui. O chamado de Deus, ele é o mesmo, tanto para a vida do pastor Roger, estou falando muito de você, né? Você vai chamar a minha atenção. O pastor falou demais do meu nome hoje, já está me colocando para os lençóis, né? Mas o chamado de Deus, ele é o mesmo para a vida do Roger, como é o mesmo para a vida da Camila, como é o mesmo para a minha vida, como é o mesmo para a vida do Bruno, como é o mesmo para a vida de cada um de nós. Deus não muda o padrão do chamado. Tem pessoas que veem o homem de Deus, por exemplo, a gente lê a literatura de Spurgeon, você fala: uau, que homem fantástico. Né? John Bunyan, você fala: meu Deus, que cara extraordinário, que chamado. Não, querido, o chamado dele é o mesmo seu. A questão não é o chamado, é a resposta dele é diferente da nossa, talvez. Meu sogro, pastor José Rodrigues, é um homem assim,
apaixonado por nações. Hoje a Missão Cristã Mundial tem trabalho aí nos 40 e poucas, 50 nações. É um homem de muita oração. Tem pessoas que chegam em mim e falam: meu sonho é conhecer seu sogro, meu sonho é ter lá um tempo com seu sogro, que chamada extraordinária daquele homem. Eu falo: gente, não é um chamado extraordinário, é que resposta extraordinária que aquele homem deu. A diferença é a resposta que você dá para aquilo que Deus te chamou. Sabe, Deus não vai pegar de você, não vai pegar você, abrir a sua mente, colocar algo novo lá dentro, abrir seu coração, colocar algo novo lá dentro e dizer: agora vai. Não. O que Deus pode fazer é o dia que você entender o chamado que Ele tem para a sua vida, o que Ele te propôs a fazer, o destino que Ele propôs na palavra dEle, você decidir falar: eu quero viver isso. Aí, querido, Ele vai ter liberdade de fazer o que Ele quiser. Ele vai ter liberdade de colocar você aonde Ele quiser colocar. Eu acho curioso aquela expressão que Deus diz em Mateus, que Ele fala que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Querido, isso é verdade. Sabe por quê? Porque o chamamento, ele é para o coração de todos. Agora, poucas pessoas têm a coragem de dizer: Senhor, eis-me aqui. Assim, um momento talvez mais difícil da minha vida foi o dia que eu olhei para o que Deus, assim, para o que eu fazia e disse assim: então agora eu tenho que abrir mão disso aqui e vou viver em função daquilo que Deus tem para mim. Se eu tivesse trabalhando para ganhar dinheiro, eu vou dizer para você, talvez eu tivesse muito dinheiro, mas eu não me arrependo de não estar trabalhando para ganhar dinheiro, porque eu cheguei à conclusão que a alegria do meu coração hoje não é o dinheiro, mas é as coisas que Deus me proporciona fazer em função de pessoas, de vida, em razão daquilo que Deus ama. Agora, na hora de fazer essa escolha, você acha que é fácil para a gente fazer? Não. Mas no momento você tem que fazer. Talvez Deus não vai requerer de você isso. Dizer para você: abandona tudo que você está fazendo e vai me servir. Talvez Deus vai dizer para você: olha, continue fazendo o que você está fazendo, mas me sirva também. Glória a Deus por isso. Então faça com dedicação. Agora, se Deus disser: abandone tudo que você está fazendo e vá me servir, querido, abandone tudo que você está fazendo e vai servir também. Não tenta lutar contra Deus, não. A minha esposa que sempre brincava, né? Eu, depois de um tempo, tinha largado tudo, fiz uma sociedade com um irmão e nós montamos uma empresa de materiais de informática na época. E ela virava para mim e falava: meu filho, Deus não te chamou para isso, pelo amor de Deus, não vai mexer com isso não. Deus te chamou para a obra. Irmãos, fazia, prejuízo não tinha, mas no fundo não era aquilo que trazia alegria no meu coração. Era pouco tempo depois, a pressão estava subindo, as coisas, sabe assim. Aí ela falava: tá vendo? Não entra nesse caminho, não é para isso que Deus te chamou. Sabe por quê? Porque não adianta. Quando Deus tem um propósito para o nosso coração e nós não entendemos isso, nós vamos dar burro em ponta de faca. A Camila está fazendo assim, eu estou lembrando a história do Roger com o futebol, né? É igualzinho. Esse aqui também no futebol foi do mesmo jeito, né? Tentando. Acho que Deus ia ter que quebrar uma perna, quebrar outra, quebrar um braço, quebrar outro. Falar: agora tá bom? Tá bom assim? Mas não adianta nós queremos tentar com Deus quando Deus quer algo de nós. Né? É por isso que nós precisamos entender esse conceito de chamado. Esse chamado que Deus tem para as